Olá, meus queridos do oitavo ano, morrendo de saudade aqui de vocês, né? Mas enquanto estivermos nesse período, temos que aguardar, né? Então vamos começar nossa aula. Abram o livro de vocês, na página 41, e vamos falar sobre objetos para o futuro. Por exemplo, você sabe o que é um FIFO? Um FIFO? Você sabe o que é um FIFO? Você sabe o que é uma assemblagem? Então, tudo isso nós vamos conhecer na aula de hoje. Bom, a sociedade contemporânea tem produzido cada vez mais objetos e bem industrializados. Depois de utilizados, esses materiais, parcial ou integralmente, tornam-se lixo. A grande quantidade de lixo é um problema para a maioria das cidades do mundo. Por isso, é importante consumir de modo consciente e fazer o descarte adequado do lixo para que seja possível reciclá-lo. Um descarte adequado cria condições de sustentabilidade, gera desenvolvimento social e ainda ajuda a preservar os recursos naturais. Por exemplo, a sacola plástica e as garrafas PET são alguns dos produtos mais numerosos e nocivos para o meio ambiente, porque eles têm um longo período para se decompor. Então, são materiais que demoram muito para que seja totalmente desfeito, né, decompostos. Então, uma das soluções que podemos utilizar seria colecionar objetos descartados, que pode ser até uma forma divertida. Com esse material, você pode construir algo novo ou apenas entregar sua coleção para reciclagem. Aí eu pergunto, quem de vocês já experimentou reutilizar uma embalagem? Por exemplo, uma garrafinha de leite de coco, uma latinha de sardinha, de conserva. Quem já experimentou reciclar esse material, esse tipo de material ou outros materiais? Dessa forma você estaria ajudando o meio ambiente. E daqui a gente vai ver algumas técnicas de como reciclar, reutilizar e reduzir o consumo de alguns materiais que podemos estar retirando do lixo e reaproveitando em uma outra área. Existem muitos artistas e designers que reaproveitam objetos descartados e recuperando máquinas antigas na produção de suas obras, a fim de divulgar a ideia de redução do consumo e de provocar a reflexão sobre a questão do lixo. Deixa eu mostrar aqui uma imagem. Por exemplo, essa imagem aqui, ela parece a cabeça de um touro. Mas se você observar, ela é o selim de uma bicicleta e aquela parte do guidão, que formou um objeto decorativo chamado cabeça de touro. E essa ideia aqui foi de Picasso, né? Picasso foi um pintor espanhol que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, durante a Segunda Guerra. E naquele momento, a cidade estava ocupada pelas forças alemãs e havia uma escassez de bens materiais de todo tipo. Então, o artista não pode ficar quieto, né? Tem que estar se reinventando, procurando algo para fazer. Então, o artista passou a desenvolver um trabalho de montagem usando objetos descartados, como o da foto que eu mostrei, que é chamado cabeça de touro, que eram objetos que estavam no lixo. Então, ele reaproveitou e fez uma peça decorativa. Essa técnica recebe o nome de assemblagem. Assim, ele olhou para algumas peças de uma bicicleta quebrada e construiu uma escultura cujo tema sempre esteve presente em sua obra, né? O touro, por exemplo, o touro é uma figura que constantemente aparece nas obras de Picasso, devido a ser símbolo de força, né, para os espanhóis. Essa escultura é muito apreciada em todo o mundo, né? Porque sempre a questão de utilizar objetos e reutilizar em alguma coisa para reciclagem sempre é admirável, né? Sempre é admirável. Por quê? Porque muitas das vezes você olha para determinado objeto e não tem nenhuma ideia. Aí uma pessoa já
que tem uma certa criatividade, uma certa intimidade com esse tipo de objeto, já pode transformar em outras coisas. E o que é um fifó? Você sabe o que é um fifó? Fifó são pequenos lampiões a querosene com pavio. Olha só. Aqui nós temos as imagens de alguns fifós. Ó, nós temos aqui, ó. Aqui é usando uma lâmpada, aqui usando uma garrafa, né, uma de Nescafé. Aqui é uma outra embalagem. E aqui é uma peça que era também uma embalagem de óleo, e aí é remodelado e feito essa peça. Então aqui são pequenos fifós ou lampiões, como nós conhecemos na nossa época. Esses lampiões, eles eram feitos de diversos materiais descartáveis, como latas de origens variadas e barbantes. Eram usados na década de 1950 para iluminar as casas na zona rural do estado da Bahia. E esses objetos fazem parte da coleção da arquiteta Lina Bombandi, que concebeu o Museu de Arte Popular da Bahia, inaugurado no início da década de 1960. Vocês podem acompanhar a leitura aí na página 43. Com uma grande amostra que colocava em evidência a qualidade do artesanato e da arte popular, feitos na região nordeste do Brasil. Ou seja, os nordestinos eles se destacam muito pela questão de reaproveitar materiais e objetos e dar uma nova roupagem a certos materiais, certo? E o que é o artesanato? Estou falando aqui de artesanato. O que é o artesanato? É uma técnica de produzir objetos à mão. Também o conjunto desses objetos, né? Artesanato é um objeto feito à mão ou o conjunto de vários objetos juntos, né? É chamado artesanal também porque ele é feito de um a um. Então, quando o artista, o artesão, ele termina uma peça, ele passa para outra. E o interessante é que nenhuma peça vai ficar 100% igual à outra, porque naquelas peças ele vai colocando a criatividade dele. Por exemplo, ele faz a primeira, aí na segunda que ele vai fazer, ele já coloca um detalhe a mais ou a menos para fazer um diferencial. Então é por isso que nenhuma obra de artesão é igual do outro, porque cada um tem um pensamento, tem uma forma de fazer, tem o seu jeito, o seu estilo. E a arte popular? A arte popular tem origem rural e forte conexão com tradições regionais. Em geral, utiliza-se materiais disponíveis no local, como barro, madeira e outros materiais, certo? Arte popular quer dizer uma arte que qualquer pessoa, a população pode ter acesso para produzir. Por exemplo, se pegarem o barro, elas vão produzir potes, jarros, pratas, objetos decorativos ou até para guardar mantimento. Isso nós estamos falando da década de 60, porque hoje já está bem mais diferenciado esse tipo de técnica, porque ninguém vai querer mais colocar água no pote, né, no nosso meio. Então fica assim uma coisa mais para decoração ou para peças de museu. Em 1970, o arquiteto norte-americano Gordon Martin Clark fez uma parede de concreto e sucata. Olha a parede que ele fez. Então, nessa parede, ele usou todo tipo de sucata, o que é chamado de instalação, parede de lixo. Ou seja, ele pegou rodas de bicicleta, calhas, carrinho de frutas, placas de automóveis, barbante, pedaços de ventilador, brinquedos, livros, vários materiais que estavam descartados em lixões. Ele pegou e daí formou essa parede de lixo, né, formando uma instalação. O que é uma instalação? É você mudar a aparência de um local, você pegar um local e transformar em outro, que possa ser admirado como arte. Essa parede, ela é pouco resistente, né, devido a ser de lixo, e ela é construída com materiais incapazes de sustentar uma edificação. Embora hoje em dia podemos até encontrar na nossa região casinhas decorativas que são feitas com garrafas PET. Por exemplo, aqui no Colégio Agrícola, para quem já conhece, tem uma
tipo uma cabana feita lá de material reciclável, né, de garrafa PET. Então, como ele tem pouca resistência para sustentar uma edificação, o que os alunos fizeram junto com o professor para que ele seja mais durável? Encheram todas essas garrafas de areia e assim ela pôde ter uma maior sustentabilidade, uma maior resistência. Com obras como essa, Martha Clark procurou chamar atenção para a questão do lixo. Hoje, no entanto, enfrentamos esse problema de modo muito mais acentuado. Ou seja, se na década de 70 a questão do lixo já era preocupante, imagine hoje, nos nossos dias, porque a população aumentou, os produtos enlatados também aumentou a quantidade, a variedade. Então, assim, e eu acredito que até a conscientização do povo, em vez de ter melhorado, foi piorar, porque nós vemos que todos os dias é feita a coleta de lixo, não só aqui na nossa cidade, mas em todo o mundo é feita as coletas de lixo, e são milhares de toneladas de lixo. Então, assim, com base numa conscientização das pessoas, esse lixo ele poderia ser reduzido, mesmo que nem que todo mundo viesse a dizer, eu não vou produzir mais lixo, mas isso seria impossível, você não produzir, né? Mas com uma conscientização, isso com certeza ia diminuir e muitos problemas do planeta até seriam resolvidos, né? O projeto de montagem foi orientado pela viúva do artista Jane Gladford. Então, essa arte dele, né, essa instalação, foi colocada exposta em um museu em São Paulo, na 27ª Bienal Internacional de São Paulo. Então, é considerada uma obra de arte. Aqui do outro lado, nós vemos como se fosse uma mandala, feito por vários objetos descartados, né? Também feito pelo design inglês Stuart Higger, específico do litoral da Inglaterra, né? Esses objetos foram descartados na Inglaterra. Então, esses objetos são limpos, classificados e reunidos para a produção de suas peças. Ou seja, quando o artista ele vai fazer uma instalação ou uma obra de arte usando materiais reciclados, para reciclar materiais, ou seja, objetos que são descartados no lixo, ele não vai pegando e fazendo só aquele montão e jogando, não. A primeira coisa que ele faz é limpar. Depois que ele limpa todos, ele vai classificar o que é plástico, o que é metal, o que é ferro. Então, ele vai classificando cada um. E na medida que ele vai classificando, ele já vai começando a ter ideias de como que ele vai montar esse tipo de material ou a sua obra de arte. O lustre Tinder maré foi feito com diversos tipos de plástico, claros e translúcidos. Ou seja, esse que eu mostrei, que acham de ser da aparência de uma mandala, nada mais é do que um lustre feito com objetos descartáveis, tá? São organizados para criar, eles foram organizados harmoniosamente até formar como se fosse essa esfera, essa bola aí que a gente pode ver na gravura. Quando visita a praia, você repara no lixo acumulado na areia? Quem já foi na praia aqui e fica observando que as pessoas sempre estão descartando lixo na praia? Quem já observou isso? Já pensou se todo o lixo fosse trazido pelo mar? Alguma vez você já recolheu o lixo que se acumulou em seu entorno? De que tipo eram os materiais descartáveis? Então, assim, como eu falei, todo mundo produz lixo. Se você disser, eu não produzo lixo, então eu vou lhe chamar de mentiroso, porque todo mundo produz lixo. Quando você vai ao banheiro, você produz lixo usando papel higiênico. Quando você compra um bombom, você está produzindo lixo, porque aquele papelzinho, se você não aproveitar para fazer alguma coisa, não tiver ideia, então ele vai virar lixo. Se você comprar uma caixinha de suco ou de Nescau, você também já está produzindo lixo. Então, assim, são bem diferentes os tipos de lixo que nós podemos encontrar na natureza. Aí na página 46 nós temos uma foto que parece ser chocante. Olha só, né?
Essa foto, ela retrata um albatroz. O que é um albatroz? É um pássaro, né? É um pássaro americano. Então, assim, o fotógrafo norte-americano Chris Jordan viajou ao atol de Midway, no norte do Oceano Pacífico, onde encontrou milhares de albatrozes mortos. Ou seja, muitos pássaros estavam mortos. O que levou para que essa grande quantidade de pássaros estivessem mortos, né? Então, é porque eles haviam engolido uma grande quantidade de lixo plástico. Você sabe que quando o animal ele ingere um plástico, um pedaço de garrafa PET ou sacola plástica, esse material ele não vai ser dissolvido pelo organismo do animal, certo? Porque ele tem uma resistência. Então, assim, o que vai ocasionar? O animal vai ficar doente, né, a ponto de sentir sempre o estômago cheio e vai ficar até impedido de comer. E aí, a partir daí, ele vai definhar até morrer, certo? Então, o fotógrafo alerta para a ameaça que o lixo industrial representa para o ambiente, os animais e ao próprio homem. Em um vídeo, ele afirmou: tal como o albatroz, os seres humanos não têm mais capacidade de discernir o que é nutritivo do que é tóxico para nossas vidas e nossos espíritos. Né? O que podemos fazer para modificar essa situação? O que nós podemos fazer para diminuir, para modificar toda essa situação em termos da poluição do meio ambiente, da questão do homem aprender a se alimentar de forma correta e assim não jogar tanta coisa fora que os animais também possam a se alimentar e ocasionar as suas mortes, né? Então, assim, é um pensamento para a gente, o que nós podemos fazer para modificar tudo isso, certo? Aí na página 47 nós temos também uma obra, um quadro, né, de Rosângela Renault. Isso aqui é um álbum de um bebê. A artista mineira Rosângela Renault, de 1962, no projeto Menos Valia, reuniu 73 objetos antigos pertencentes ao universo da fotografia, encontrados ou adquiridos em feiras de antiguidade. Ou seja, o nome do projeto que ela criou é Menos Valia. Por que era Menos Valia? Porque era só objeto que ela mesma retirou do lixo. Eram objetos que eram descartados por pessoas que achavam que não servia para mais nada. Então ela, como artista, né, uma mente criativa, ela começou a juntar, né, e recuperou, né? Ela os recuperou e associou imagens antigas a cada uma das peças. Depois organizou uma exposição que foi apresentada e leiloada na 27ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Em 2010, isso foi em 2010 que ela apresentou esse projeto. Ou seja, há 10 anos atrás, a preocupação em termos do lixo já era grande também, né? Mesmo assim, algumas pessoas querendo tapar os olhos, mas mesmo assim havia aquela preocupação. O projeto é uma ação em favor do aumento do tempo de utilização dos objetos, que se opõe ao consumo excessivo e procura valorizar a memória. Por exemplo, um álbum de família. Numa fotografia, você revive vários momentos da vida, né? Vários momentos no tempo cronológico que você viveu, que você vivenciou, que você compartilhou com outras pessoas. Então, para quem preza, isso é um verdadeiro tesouro, né? Ter na memória e poder olhar também com os olhos, né? Poder ver direitinho e guardar na memória imagens que você viveu e pode revivê-las, né? A artista defende a ideia de recuperar objetos antigos em vez de simplesmente substituí-los. A respeito da obra Álbum do Bebê Incompleto, no lote 67, a artista faz o seguinte comentário: tão clássico quanto o álbum propriamente dito é o hábito de não dar continuidade a seu preenchimento, pouco depois do nascimento do bebê, deixando-o incompleto. Então, essa frase ela se refere muito porque muitas mulheres
costumava ter o álbum do bebê. Então elas registravam os momentos desde do primeiro mês de gravidez, quando ela sabia. Então ela ia começar a registrar. E aí quando o bebê nascia, ela fazia aquelas fotos mensalmente do bebê e tal, e ia fazendo uma história, construindo uma história, para que quando a criança tivesse grande, ela pudesse se ver ela em cada fase da vida que ela passou. Só que muitas das vezes essas fotos só chegavam até um aninho. Depois de um ano a pessoa simplesmente descartava, né? Parava de preencher o seu álbum e assim ficava incompleto. Que é o que ela disse, né? Depois do nascimento do bebê, muitas das vezes o álbum ficava incompleto. Aí nós temos uma imagem aqui tão interessante, olha só. Que nós podemos ver é como se fosse um homem sentado em um vaso sanitário. São peças de antiguidade, são peças que foram construídas com objetos que eram descartados. Né? O mineiro Getúlio Damado, de 1955, é um artista que trabalha com sucata. Getúlio recolhe todo tipo de objeto descartado pela população, como tampas plásticas, pedaços de madeira, brinquedos e etc. A partir desse universo variado, recria objetos cheios de significado. O seu ateliê é um bondinho estacionado numa ladeira de Santa Teresa, bairro da cidade do Rio de Janeiro. A foto mostra a obra Zeferindo abismado com o conforto da cidade grande, que, segundo Damado, representa ele mesmo, há 45 anos, quando pôde usar pela primeira vez um vaso sanitário ligado à rede de esgoto. Por que ele ficou tão abismado? Porque antigamente era meio que difícil alguém usar vaso sanitário, principalmente em regiões de interior. Então era o que era feito, que era chamado as latrinas, era aquele buraco cavado, e a pessoa ia lá fazer as suas necessidades, depois enterrava, né, para não deixar exposto. Então para ele foi motivo de admiração quando ele sentou pela primeira vez no vaso sanitário que era ligado à rede de esgoto, ou seja, que após ele terminasse lá a sua necessidade, ele puxaria naquela cordinha que a gente conhece, né, hoje é substituído por um botão. Então ele via tudo se desfazendo, sendo lançado para outro lado. E aí você vê claramente a emoção no olho do objeto criado por ele, representando ele mesmo. O trabalho feito de embalagem de plástico leva-nos a refletir sobre o preço pago pelo conforto da vida moderna. Aí eu pergunto, o que é o conforto para você? Né? Nós sabemos que ainda hoje tem pessoas que não sabem o que é ter uma vida confortável, não sabem o que é sentar num vaso sanitário como um artista aqui e fazer as suas necessidades. Tem pessoas que não sabem o que é dormir numa cama boa, tomar um copo de água gelada. Ainda existem pessoas que não têm esse conforto que muitos de nós temos. Aliás, todos nós temos esse tipo de conforto porque é o básico do básico, não é isso? Então, já que a nossa realidade, nós temos todo esse tipo de conforto que eu citei, e que muitas das vezes, talvez você até nem soubesse que isso era um tipo de conforto, aí eu lanço a pergunta, o que é o conforto para você? O que você acha que é conforto? Aí na página 49 nós temos, por meio do projeto Talentos do Brasil, as associações do artesanato das cidades de Coxim, Corumbá e Miranda, em Mato Grosso do Sul, desenvolveram bolsas, bijuterias, vestuários e acessórios usando couro de peixe da região. Durante a Piracema, o que é a Piracema? Palavra de origem tupi que designa o período da migração dos peixes quando a pesca é abundante. Certo? Então a Piracema é isso. Nesse período que os peixes estão em grande quantidade, então é o período de pescar. Então essas mulheres dessas 3 cidades, Coxim, Corumbá e Miranda, que fica no Mato Grosso do Sul, pegavam as escamas dos peixes e iam transformando em bolsas, bijuterias, vestuários e muitos acessórios. Isso ia depender da criatividade de cada uma, certo? O couro do peixe era descartado como lixo pelos pescadores, viu? Então elas criaram isso porque esse couro era
era desprezado, né? Era descartado no lixo. Os pescadores retiravam, porque vocês sabem que tem peixe que tem uns que tem escama, outros tem uma pele mais dura, né? Chamado couro. Então, assim, como era descartado, elas tiveram uma ideia de fazer algo para que aquilo dali não viesse virar lixo. Então, do couro, começaram a fazer bolsas, as peças de vestuários. Agora, os objetos feitos com esse material são comercializados por suas famílias. Ou seja, elas começaram a fazer esse tipo de material, mas não com o intuito de guardá-los, né? Mas com o intuito de que isso aumentasse a renda familiar. Então, elas precisavam vender. E, geralmente, quem dá mais valor a esse tipo de artesanato são os americanos. Eles são apaixonados pelo artesanato do povo brasileiro. O coordenador do projeto é o design carioca Renato Imbrosi. Ele tem estimulado o desenvolvimento do artesanato em diversas comunidades do Brasil e em países africanos como Moçambique e Tanzânia, tá? Aí aqui tem uma perguntinha. Você tem peças de artesanato na sua casa? De que material elas são feitas? Aí vocês vão ver aí na casa de vocês, objetos decorativos da mãe, da avó. E aí vocês vão ver, vão perguntar de que material é feito. Por exemplo, o barro, ele é facinho de ser reconhecido, né? Mas pode ter outros tipos de artesanato aí que vocês ainda não pararam para ver. E se são peças recicladas, né? São objetos feitos com peças recicladas para ajudar o meio ambiente, ou são peças totalmente diferenciadas. Aí nós temos 3 perguntas. Dos trabalhos apresentados no painel, qual é o mais interessante? Por quê? Quais dos trabalhos você associa a reciclagem ao reuso e à redução do consumo? Que materiais foram usados nos trabalhos apresentados? Então, todas essas fotografias que vocês viram aqui no livro que eu mostrei, que vocês podem observar aí, desde a cabeça de touro de Picasso, aos fifós, ao homem sentado, né, do conforto da cidade grande. Então, vocês vão analisar, né, que tipo de material foi usado em cada um. Por exemplo, esse daqui, ó, vamos analisar juntos. Ó. Por exemplo, aqui nós temos uma tampa de uma latinha em conserva. Aqui nós temos a boca de uma garrafa, talvez de desinfetante ou amaciante. Aqui nós temos tampa de garrafa PET. São pedaços de madeira. Aqui os braços são fios de instalação elétrica. Então, assim, o que vale, o que vai contar aqui é a criatividade. E não é uma peça feia, né? Até que ficou bem interessante. Isso é uma peça diferenciada, vai depender exatamente da criatividade do artista. Com um simples pedaço de madeira, como está aqui, pregos e outros tipos de material, você dá para fazer grandes coisas. Olha que interessante, o boné da escultura é feito também pela boca de uma garrafinha, ó. Aqui é aquela parte lá e aqui é a tampinha vermelha, talvez de um desinfetante ou outra coisa. Então, assim, podemos ver que o artista ele foi bem curioso, bem criativo em adaptar esse tipo de material, certo? Aí, bem no início, eu falei que aquela peça Cabeça de Touro de Picasso é considerada uma assemblagem, né? Aí a gente vai ver aqui sobre o que é assemblagem e combinações. O termo assemblagem foi usado pelo francês Jean Dubuffet para se referir a alguns de seus trabalhos que não se restringia à colagem, nos quais agregava objetos à pintura. Está bem na página 52. A palavra francesa assemblagem significa montagem. Então, assemblagem significa montagem. Você pegar vários materiais e ir montando até fazer uma peça totalmente diferente. As obras classificadas por essa técnica caracterizam-se pela justaposição de elementos sobre o suporte tradicional da pintura, ao abrigar elementos retirados da realidade no espaço do quadro. Os artistas estavam transpondo os limites entre a pintura e a escultura. Ou seja, a assemblagem ela é uma mistura, certo? Ela não é pintura, mas também não é considerada escultura. Então, é uma justa posição das duas técnicas. O trabalho com assemblagem interessou os jovens ligados à arte pop.
o movimento que aconteceu nos Estados Unidos durante a década de 1960. Então, quando se exaltava o sucesso de uma sociedade de consumo gerada pelos progressos econômicos do pós-guerra. Alguns artistas desse movimento ironizavam os produtos comerciais, como os aparelhos eletrodomésticos, a comida industrializada, as latas de refrigerante, símbolo da nova época, demonstrando em seu trabalho a superficialidade dos valores dessa sociedade. Aí deixa eu mostrar outra, olha, essa figura aqui, ó. Observe que é como se fosse um armário, aí ele colocou asas, colocou garrafas de refrigerante. Então ele foi criando uma verdadeira obra de arte, tá? E esse objeto aqui ele é do século XX já, né, do século passado. Então assim, era uma nova proposta decorativa. Um dos artistas norte-americanos ligado ao movimento de arte pop, Robert Rauschenberg, de 1925 a 2008, deu o nome de combinação aos trabalhos feitos em 1954 a 1964, em que adicionava inicialmente objeto à pintura. Aos poucos, o artista foi privilegiando os objetos, na maioria das vezes de natureza utilitária, tais como travesseiros, guarda-chuvas e pedaços de móveis sobre os quais ele aplicava tinta, colocava fotografia e material gráfico. Estabelecia dessa forma uma dinâmica entre coisas da existência cotidiana e os valores estéticos, que é o que a gente viu nessa obra aqui, né, do Rauschenberg, né, que era objeto utilitário. A garrafa era um objeto utilitário, né? Falando de garrafa, da garrafa do refrigerante, que aqui dá para ver que era de Coca-Cola, que hoje a gente chama de KS, né? Tem um filme bastante interessante que menciona essa garrafinha, Os Deuses devem estar loucos. Esse filme é interessante porque ele passa no deserto, onde numa aldeia bem fraca de conhecimento. Então, no avião, tem dois homens no avião e eles estão tomando refrigerante. Então, quando eles terminam de tomar, eles descartam essa garrafa, né, jogando de cima do avião para baixo. Então, essa garrafa, ela vazia, ela vai cair exatamente no meio dessa aldeia, se eu não me lembro, eu esqueci, no deserto de Kalahari, pronto. Essa aldeia fica no deserto de Kalahari. Então, quando o personagem lá central lá da aldeia, né, que é o personagem central do filme também, que ele vai andando e de repente, sem querer, ele encontra essa garrafa, né? E aí ele fica pensando, olha para cima, olha para um lado, olha para outro, e imaginando de onde aquela garrafa teria aparecido e que objeto estranho era aquele, porque ele nunca tinha visto algo tão moderno, né? Então ele leva para a aldeia, aí ele coloca lá, tem uma cena do filme que é bastante chocante, onde eles colocam a garrafa lá numa parte mais alta, lá como se fosse uma pedra. Então toda a aldeia se reúne ao redor daquela garrafa e fica admirando, pensando, mas que objeto é esse? Para que ele serve? No que podemos usar? E aí, no que vai passando o tempo, aí então eles percebem que eles não podem mais viver sem aquela garrafa, certo? Um objeto que foi descartado, né, que era lixo. Então, o povo dessa aldeia do Kalahari percebe que eles não podem mais viver com aquela garrafa. Por quê? Para amassar umas batatas, eles vão precisar dessa garrafa. Então, Então, essa garrafa ela começa a ser disputada dentro da aldeia. Para passar no couro de uma cobra lá, para alisar, foi retirado o couro de uma cobra. Aí eles começam a alisar esse couro, começam a preparar coisas, e aí depois começam a colocar água dentro, aí começam a beber, depois eles usam também a garrafa para produzir música, né? Começa a soprar na boca e descobre que ele sai um som característico, bem musical. E até chegar a um ponto que eles usaram, o personagem lá usou a garrafa para bater na cabeça do outro. E assim o outro ficou ferido. Aí o mesmo personagem que encontrou a garrafa, ele resolve devolver. Então ele acha que aquilo dali foi um presente para os deuses, que os deuses deram para eles, né? Então ele vai começar uma odisseia tentando devolver essa garrafa para o deus lá que enviou para ele. Só que ele não sabe onde encontrar.
E aí acontece várias situações no filme, que o filme é bem longo, se eu não me engano já tem três filmes diferentes, 1, 2 e o 3, né, 3 lançamentos, mas é bem interessante. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam com isso, aquilo que pode ser lixo para algum, né, pode ser importante para outra pessoa. No caso lá, a garrafa era lixo para os tripulantes do navio, mas para os Kalahari já virou uma peça que eles não poderiam mais viver sem ela, né? Que para tudo que eles iam fazer, havia a necessidade deles usarem essa garrafa. Então, as combinações de Rauschenberg logo passaram a ser tridimensionais. O trabalho Coca-Cola Planos coloca diante de objetos que poderiam estar no lixo, garrafas de refrigerante vazia, uma esfera de madeira que colocava em corrimão e 2 asas de metal fundido em uma estrutura de madeira, que é exatamente a descrição dessa obra aqui, viu? Na maioria das vezes não havia temas pré-determinados que organizassem os conjuntos, mas alguns elementos dessa combinação evocam o consumo desenfreado do pós-guerra nos Estados Unidos. Eu acredito que depois da guerra todo mundo ficou louco, né? Que eu acredito também que vai acontecer mais ou menos aqui depois, quando for determinado que todo mundo já pode voltar à sua vida cotidiana. Eu acredito que o pessoal vai ficar enfurecido. Então, no Brasil, o artista mineiro Farnese de Andrade construiu assemblagens com antigas peças de madeira desgastada, cabeças de bonecas, gamelas e outros pedaços de objetos recolhidos em suas caminhadas pelas praias da cidade do Rio de Janeiro. Cabeça de boneca, vocês sabem, né? Vocês sabem o que é a gamela? Uma gamela nada mais é do que uma vasilha feita com pneu de carro, retirado, a parte de cima é aberta e colocado um fundo de madeira embaixo e todo pregado, e serve para colocar água ou qualquer outra coisa. Viu? O artista reúne restos de brinquedo com objetos de caráter religioso, fazendo associações inesperadas que podem provocar várias reações. Ó, aí aqui nós temos, ó, a assemblagem aqui do artista Andrade. Vocês podem ver a cabeça de boneca, né? Está dentro de uma gamela vista de cima. E aí um retrato, né, como se fosse objeto religioso, dando uma certa religiosidade na sua peça. Então, o objetivo aqui era provocar sensações, não ser apenas um objeto decorativo, mas um objeto que viesse a provocar sensação de quem olhasse, ou arrepio, ou nojo, ou qualquer outra coisa, certo? Aí na página 54 nós temos Hora da Troca, feito no Brasil. O que se costuma chamar de arte popular consiste em inúmeras manifestações, entre elas pinturas, esculturas e objetos realizados muitas vezes de forma coletiva por comunidades populares. Essa produção em geral tem origem rural, certo? Então, assim, o que se costuma de arte popular, né, muitas das vezes ela é feita de forma coletiva, ou seja, muitas mulheres, homens que são artesãos, que dominam essa prática, se juntam, aí cada um vai fazendo um tipo de coisa. Então, são trabalhos coletivos. O conceito de arte popular é muito debatido atualmente. Os estudiosos encontram dificuldade de delimitar o que é arte popular e questionam. Podemos dizer que só um tipo de arte é feito pelo povo? Será que nós podemos dizer que só o povo só consegue fazer um tipo de arte? Podemos dividir a produção artística entre arte erudita e arte popular? A arte popular e o artesanato estão, em geral, ligados aos aspectos físicos de uma região. Por exemplo, onde há barro em abundância, é provável que exista a produção de objetos de cerâmica, e onde há fibra natural de coqueiro, pode ocorrer artesanato de cestaria. Então, assim, para cada região que tem um tipo de material disponível, né, por exemplo, a palha ou barro, então vai existir os artesãos naquela área. Por exemplo, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela fazia cestos de palha de carnaúba. Também fazia cordas, barbante com imbira de tucum. Então era o que tinha lá, porque na região lá tinha muito pé de tucum e pés de carnaúba. Então tudo isso era aproveitado.
Já tem aqui também uma cidade também aqui do Piauí, que lá tem abundância de barro, né? Então, assim, lá muitos objetos são feitos de barro. E o que nós chamamos de arte popular? Pinturas, esculturas e objetos que são a expressão artística autêntica da cultura de um povo. Ou seja, aqui nós temos uma escultura, olha só, vários bonequinhos, né, feitos, o nome dela é Lunildes Mascarados, que foi a escultora que fez. Então o nome dessa obra é só escultura. Aí você vê, são 5, como se fossem 5 homens em cima de 5 cavalos. Então isso daqui é um tipo de arte, né, arte popular, porque ela está se referindo à cultura daquele povo, do povo onde ela vive ou vivia, né? Muitas das vezes o artista popular é anônimo e a produção artística pode ser feita por uma família ou um grupo que domina uma técnica artesanal e desenvolve uma forma particular de trabalhar com ela. O conhecimento é passado de geração a geração e com isso a cultura desse grupo é preservada. O Museu Casa do Pontal, no Rio de Janeiro, tem um grande acervo de arte popular com objetos feitos por artistas de diversas regiões. O museu apresenta uma visão abrangente da cultura brasileira, certo? Então, por isso que geralmente na arte popular não vai aparecer o nome do artista que fez, porque ele é feito por várias pessoas da família, por amigos. Então, assim, se cada um for assinar o seu nome, né, vai ficar um negócio meio que estranho, tudinho vão querer ser dono. Então, assim, eles preferiram não assinar, deixar anonimamente, porque ali, no caso, se fossem assinar mesmo em nome do grupo, eles teriam que criar um grupo, que esse nome envolvesse todas as pessoas que participaram, né, e talvez que eles não tivessem tido essa ideia, né. Aí vamos ver aqui artesanato na página 55. Como vimos, chamamos artesanato a técnicas de produzir objetos utilitários à mão e também ao conjunto desses objetos. O artesão é um indivíduo habilidoso que faz esse tipo de trabalho. Aprendeu em geral com um parente, um mestre ou uma pessoa mais velha da comunidade. Vocês veem que ninguém nasce sabendo de nada, né? Então, precisamos aprender. O que mantém a produção de determinado tipo de artesanato pode ser uma motivação de ordem religiosa, social ou de mercado. Se um trabalho não é vendido, o objeto deixa de ser produzido e o artesão passa a se dedicar à produção de outras peças e até mesmo a outra atividade. Viu? Então, assim, para o artesão é desafiante, porque ele pode produzir peças que terão vendas, né, que terá uma aceitação, como também ele pode produzir peças que não podem ser, que não vai cair no gosto das pessoas, certo? Então, ao contrário dos bens de consumo que são produzidos pela indústria em grande escala, as peças de artesanato são feitas uma a uma, em geral em pequena escala. A Casa Museu de Objeto Brasileiro atua com a finalidade de valorizar a produção artesanal e o design brasileiro de comunidades tradicionais, promovendo o prêmio Objeto Brasileiro e apoiando ações socioambientais. Ali você pode conhecer coleção de objetos e criadores de todas as regiões disponíveis do Brasil. Aí tem o link aqui que você puder encontrar. Pessoal, eu vou fazer um novo vídeo para continuar essa aula, que aí nós iremos falar sobre consumismo, reciclagem no artesanato e na indústria. Então, isso aqui vai ser um outro vídeo, que vai ser uma outra aula. E aí enquanto isso, aí eu vou preparar uma atividade, vocês já podem até fazer da página 55, são 6 questões, vamos analisar, e eu vou mandar uma atividade para vocês também responder e mandar para mim, tá bom, gente? Morrendo de saudade de vocês, que Deus abençoe, espero que vocês tenham entendido, qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá bom? Não tenham vergonha, estou aqui para ensinar vocês, para despertar o lado curioso de vocês. Espero que a partir dessa aula vocês possam ter um olhar diferente para os objetos que poderão virar lixo, né? Ou que já são lixo, e podemos ver de uma forma diferente e ter ideias de como aproveitá-los, cada um, tá bom? Cheiro, Deus abençoe cada um de vocês.